Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a nossos trabalhos, nossas apresentações de lições dos livros de Chico Xavier, Emmanuel e Evangelho. Não esqueçam do nosso canal, curtir esse vídeo, para que a gente possa aumentar a nossa família de estudos da espiritualidade, né? Então, nós estamos aí continuando o livro da Esperança, ditado pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. E o tema da lição de hoje o título é o seguinte, o remédio justo. Depois nós vamos entender esse título no final, por que ele chama o remédio justo, né? E como toda a lição de Emmanuel, ele sempre traz um trecho do Evangelho para a gente fazer a nossa reflexão. E o capítulo 5 que ele cita um dos títulos desse capítulo. Esse capítulo é os bem-aventurados aflitos. Eu queria só dar uma passada, né, nesse termo, bem-aventurados aflitos, para a gente entender toda a lógica dessa lição de hoje. Bem-aventurança é a felicidade futura, é o que se fala quando a gente vai conseguindo evoluir moralmente, a gente vai conseguir ser feliz no futuro, em outras vidas, em outros mundos. Então, a bem-aventurança tem a ver com esse princípio de ser feliz no futuro, né? Então, bem-aventurados. E por que os aflitos? Porque os aflitos são os que sofrem, né? Como Jesus bem disse nessa lição aí que o Emmanuel trouxe na lição de hoje. E os aflitos, a gente sabe que aqui no planeta Terra, todos nós somos assim, sujeitos a todos os tipos de provas, né? Tanto dívidas anteriores à nossa encarnação, como dessa passagem que nós estamos, nós sofremos grandes provas, pequenas provas, provas contínuas, provas doloridas. Então, bem-aventurados aflitos que sofrem, né? Segundo os termos de Jesus propriamente dito. Então, aqueles que sofrem com resignação. A palavra resignação também é usada por Jesus e também Emmanuel traz essa contribuição. Aqueles que sofrem com resignação, nós vamos entender daqui a pouco o que quer dizer esse termo, terão a bem-aventurança na vida futura. Então, é a promessa de que aqueles que sofrem com resignação, que nós vamos entender daqui a pouco o que significa resignar, né? Vai ter a bem-aventurança, ou seja, vai ser feliz na vida futura. Esse capítulo dos bem-aventurados aflitos, ele tem só uns títulos aí que eu não vou entrar muito no termo, justiça das aflições, o que é justo em termos de aflições, causas atuais das aflições, e tem também as anteriores, em vidas passadas, causas anteriores das aflições, que é esse caso que eu falei, esquecimento do passado, e assim por diante. Depois tem instruções dos espíritos, que também tem outros títulos envolvidos. Eu diria que esse capítulo ele é bem grande e bem rico nas contribuições referentes à bem-aventurança, quanto à felicidade, e se referindo aos aflitos. Os aflitos é a nossa realidade, né, gente? Não tem, assim, alguém que esteja fora desse planeta escola, desse planeta hospital, que não passe ou que não vai passar privações e provas, né? Então, vamos ao termo resignação. Eu fiz questão de falar sobre a resignação para a gente entender a lição de Emmanuel de hoje e as contribuições de Jesus também. Então, a definição de resignação é uma virtude que alcança, ao enfrentar as dificuldades, sem reclamar. Então, a gente enfrenta essas provações. Então, resignar-se é não reclamar do que nós estamos passando e aceitar as provações que sofremos e reconhecer que os sofrimentos são passageiros e que a vida terrena é uma escola de transformações.
Essa de reconhecer que os sofrimentos são passageiros tem a ver com a nossa filosofia espírita, que fala, que nos diz que a nossa passagem é apenas um período em que nós estamos passando, que nós reencarnamos de outras passagens e vamos continuar reencarnando no futuro. Então, reconhecer os sofrimentos passageiros. São passageiros porque nós vamos sofrer agora, depois vamos reencarnar de novo, vamos sofrer de novo. Então, resignação é enfrentar as dificuldades sem reclamar, concluindo aí essa definição, né? Então, você passa pelas privações, é duro, é dolorido, é triste, é sofrível, mas não podemos reclamar e temos que aceitar as provações e passar por elas, entendendo que isso faz parte da nossa jornada espiritual. Eu diria assim que sofremos provações, muitas vezes a gente tenta até aliviar essas provações. Lógico, a espiritualidade orienta que a gente precisa aliviar as nossas provações, as provações dos outros, no que for possível. E hoje a tecnologia já avançou tanto que os procedimentos materiais são muito eficazes, né? Você tem procedimentos muito fantásticos aí para que a gente possa usufruir hoje, no dia de hoje. Então, enfrentar as dificuldades sem reclamar e aceitar as provações, né? Eu pesquisei também, eu gosto muito de pesquisar o Centro Espírita Batuíra. Eu estou fazendo essa preliminar para a gente entender um pouco dos termos e a gente já entrar na lição de Emmanuel, que cita até um trecho do Evangelho. Esse Centro Espírita Batuíra, ele diz o seguinte, que compreender e aceitar que o homem é um ser em trânsito na Terra, que é isso que eu estava dizendo, nós estamos de passagem e vamos continuar na nossa vida, na nossa evolução espiritual, onde faz sua evolução e que depende de cada um sofrer mais ou menos, na dependência do entendimento das leis divinas e na sua aplicação no seu sentir, pensar e agir. Sentir, pensar e agir. Os inevitáveis infortúnios, continua o Batir aqui, da vida, poderão ser recebidos como oportunidades. Olha só o que o Bartira fala em termos dessas provações, né? Seriam oportunidades de testes de avaliação do processo evolutivo, de liberação de dívidas. Veja, ele fala em dívidas aqui, eu vou até fazer um parênteses. Quem passa por provações é porque tem coisas para poder pagar, vamos dizer assim, né? A gente entende que na filosofia espírita esse processo é bem claro para nós, a espiritualidade sempre toca nesse assunto e a gente tem que pagar, porque se não fosse assim, Deus não seria justo, concorda? As provações, não, eu não quero passar por essas provações, Deus me perdoa. Não, se você fez alguma coisa errada ou prejudicou alguém, você tem dívidas a resgatar, né? Portanto, com alegria, com confiança, com certeza de que são experiências saudáveis. Olha só o que o Bartira fala. Necessárias e úteis ao nosso progresso espiritual. Não porque a gente sofre que a gente vai ficar reclamando, né? Como diz aí a própria definição. Agora, do item citado por Emmanuel na lição de hoje, que é do Evangelho, como eu disse, o nome do capítulo, Bem-aventurados aflitos, né? Eu só peguei alguns trechinhos aqui, porque o item 12 é longo, então eu só pensei algumas coisas. As dores deste mundo são o pagamento da dívida, de que as vossas faltas, tanto como eu falei na vida passada ou atual, suportá-las pacientemente na terra, eis o grande mérito. Veja, a resignação tem a ver com esse suportar essas provas, né, pacientemente na Terra. Né? O grande mérito de viver convenientemente e com resignação vos poupam séculos de sofrimentos na vida futura. Olha só como o próprio texto do Evangelho já afirma aqui
uma clareza muito, muito boa para a gente entender que não basta só a vida atual, mas tem a vida futura. Então, enfrentar tudo isso com resignação vos poupa séculos de sofrimentos na vida futura. Olha só que afirmação fantástica, né? E aqui é outro trechinho que eu coloquei aqui. Se murmurarmos das aflições, que é aquele caso que eu falei da reclamação, né? Reclamações constantes, generalizadas. Então, quando a gente está fazendo uma observação de alguma coisa que está acontecendo na política, no trânsito, na nossa família, na nossa sociedade, eu estou reclamando, o que o sujeito fez, não sei o quê. Então, a gente pensa, eu estou reclamando sobre aquilo, opa, peraí, não vamos fazer isso, né? Então, a gente tem que fazer uma espécie de treinamento para não murmurar das aflições, não só nossas famílias, nossos amigos. Se não as aceitarmos com resignação, a palavra resignação de novo, está no próprio Evangelho, e como algo que devemos ter merecido, olha só, e como algo que devemos ter merecido, aceitar, e nós merecemos passar por isso. Se acusarmos a Deus de ser injusto, olha só, nova dívida iremos contribuir, contrair. Então, olha só que afirmação fantástica para a gente reforçar que a gente deve se policiar em termos de reclamar e aceitar as provas da vida. Aceitar, eu perdi emprego, eu estou passando uma situação difícil, essa nuvem está escura, mas um dia vai melhorar, vamos lutar para melhorar, mas não vamos reclamar e vamos aceitar isso com muita coragem e determinação. Eu sei que não é fácil assim aceitar coisas que acontecem, que a gente vê nos nossos amigos, nossas famílias, coisas terríveis que acontecem, acidente de trânsito, queda de avião, tantas coisas que acontecem em nosso meio, que é o nosso planeta, a lógica do nosso planeta é essa, é um planeta escola e hospital, quer dizer, enquanto você estiver no hospital, você não sai dele enquanto estiver melhor. Então, nós só vamos para um mundo melhor quando isso melhorar o nosso estado de moral, né? A nossa evolução espiritual. Jesus aponta a compensação que há de ter os que sofrem e a resignação que leva o devedor a bendizer do sofrimento. Então, Jesus aponta nessa matéria aqui que o Emmanuel trouxe, que você vai ser compensado pela seu esforço de resignar-se contra as suas provas, contra aquilo que você sofre de sentimentos pelos outros queridos, da família, amigos. Então, ele aponta a compensação que teremos, aqueles que sofrem e que estão se resignando sobre o sofrimento que está passando. Então, vamos agora, então, esclarecidos esses preâmbulos aí que eu fiz questão de dar uma iniciada, porque a lição de Emmanuel é bem curtinha, na verdade, mas ela é profunda, logicamente, dentro dessa linha de pensamento. São 3 reflexões que eu pensei da lição do Emmanuel de hoje, né? Então, só repetindo aqui, o nome, só para ser, o remédio justo, né? O que é o remédio justo, segundo Emmanuel? Vamos entender como remédio, assim, a própria resignação, o próprio estado de consciência que a gente tem em relação às provas que a gente sofre, porque, só um parênteses aqui, quando nós estamos passando por alguma dificuldade, eu costumo fazer o seguinte exercício. Eu estou passando isso, mas por que eu estou nessa situação? Eu dou uns passinhos atrás, não muitos, 1, 2, 3 passos atrás, do porquê que eu cheguei nessa situação, e eu vou descobrir que muitas vezes eu mesmo decidi alguma coisa pelo fato que
tudo que se transcorreu depois culminou nessa situação que estou hoje. Eu já descobri isso várias vezes. Então, as provas que a gente tem, muitas vezes, nós somos até muito responsáveis pelo que acontece conosco. Por exemplo, eu tenho um excesso alimentar, você abusa da bebida, aí depois você cai numa doença grave. Pô, você está passando por uma doença grave por quê? Porque você deu os passos atrás pelo qual você se colocou nessa situação. Então, muitas vezes, aí vem Emmanuel dizendo o seguinte, primeira reflexão, muitas vezes, diante de nossas dificuldades, recorremos aos espíritos benfeitores. Então, na hora da dor, da doença, da quebradeira, meus amigos espirituais, por favor, me ajuda. Mas espera aí, você quer ajuda? O que você fez para chegar nessa situação? E pedimos por nós. Então, Emmanuel faz a seguinte reflexão, porém, se não fazermos a nossa parte, como é que eles podem nos ajudar? Eu participava da Casa de Maria, o Vitorino conhece, lá na Penha, uns amigos muito caros também dirigiam a casa, e eu assistia o médium e o espírito, o médico, né, falando com o paciente, mas a senhora está sentindo as mesmas coisas, mas a senhora continua comendo aquilo que eu falei que a senhora não pode comer, a senhora procurou fazer esse tratamento, aquele, o que a paciente falava? Não fiz nada disso. Então, como é que você quer melhorar se você não se esforça em fazer esses procedimentos que a gente está orientando para você? Então, eu flagrei o médico falando isso para a paciente. Então, aqui, porém, se não fazermos a nossa parte, como eles podem nos ajudar? E se nas compensações de nossas dívidas contraímos novas dívidas? Então, se ao fazer o cumprimento das provações, a gente contrair novas dívidas, aí a coisa vai ficando difícil, né? Assistimos todos os dias provações de todas as espécies. Então, as pessoas falam, oh, meu Deus do céu, olha que situação que eu estou. Oh, mas espera aí, o que você fez para estar nessa situação? Muitas vezes, dá uns passinhos atrás, a gente vai entender por que nós chegamos naquilo. Ou seja, não é porque nós concordamos com alguma coisa. Talvez a gente não concordou, ou ficou em cima do muro, e aí as coisas aconteceram. A segunda reflexão de Emmanuel. Passamos por provas em hospitais em situações graves, e assistimos gemidos, pessoas gemendo de amargura, porém são passagens de erros do passado, ou da própria existência, eu coloquei aqui, mas que não vão interromper a existência. Sofrem todos da família e amigos próximos. Eu estava comentando com o Vitorino, eu coloquei o nome de um grande amigo meu que está passando por um quadro difícil. Ao final da nossa prece aí, nós vamos procurar lembrar do nome dele. Ele lavando a garagem, caiu, machucou a medula na cervical. E está imóvel 20 dias, fez cirurgia, não melhora, não tem perspectiva. Você vê, um simples tombo numa garagem, piso molhado, ele está de cama 20 dias e não tem perspectiva. E está impaciente, quer dizer. E a resignação, né? Vai falar para ele de resignação agora, vai ser difícil, né? Então, a terceira reflexão de Emmanuel, ele fala o seguinte, ao invés de revolta e desalento, que seria a reclamação, não aceitação, né? Ofereça paz e esperança ao companheiro que chora, para que à frente de todo mal, todo bem prevaleça. Então, aliviar as penas é importante também, mas as pessoas vão ter que passar por aquilo. Tem até no Batuíra, eu estou lembrando agora, tem uma passagem assim, quer dizer que a gente não deve ajudar uma pessoa que está numa dificuldade grave, porque ela tem que passar por aquela prova? Não, a gente tem que ajudar. Quanto mais a gente puder ajudar para aliviar aquela prova,
né, para a pessoa vai ser bem melhor, porque ela vai se recuperar melhor, ela vai poder continuar a sua trajetória espiritual, seu desenvolvimento, né, e assim por diante. E aí continua Emmanuel aqui, ó. Isso porque onde existem almas sinceras à procura do bem, o sofrimento é sempre o remédio. Então, é aqui que está o título da lição de Emmanuel. Eu vou começar de novo. Isso porque onde existem almas sinceras à procura do bem, o sofrimento é sempre o remédio justo da vida para que, juntos delas, não suceda o pior. Então, o remédio justo não é para tirar as pessoas da prova ou você sair da prova. É para te aliviar, né, essa passagem que você está tendo e você vai precisar passar dela, né? Para finalizar, eu vou finalizar com uma contribuição do Consolador, a revista semanal de divulgação espírita. Eu achei muito interessante a gente fechar a nossa lição de Emmanuel com esse, um parágrafo só, que eu vou ler para vocês. A questão da consciência, ele toca aqui, né? Conscientizemo-nos. Aí ele continua. Deus não deseja o nosso sofrimento. Olha só, né? É porque Deus quis assim. Não, não é assim, gente. Deus não quer que a gente sofra, muito menos a nossa tristeza. Olha que coisa linda que os caras escreveram aqui. Desculpa a emoção, gente. Muito menos a nossa tristeza, tampouco as nossas lágrimas de desespero. Deus não quer isso, mas Ele quer o quê? Que saibamos aproveitar as horas e momentos desagradáveis. Sabemos encarar essas horas desagradáveis com coragem, com determinação, com resignação, como é a própria contribuição de Emmanuel, segundo o nosso acanhado ponto de vista, atravessando as dificuldades surgidas com nobreza. Eu acrescento aqui, nesse texto assim, dignidade e decência, né? Com nobreza, dignidade e decência. Sem reclamos, que nem eu falei no começo, sem blasfêmias. Olha só, blasfemar, então, seria uma grave dívida, né? Pois, agindo dessa forma, invalidamos o aproveitamento da lição. Qual é a lição? A passagem por essas provas desagradáveis, esses momentos desagradáveis. E assim, forçados, seremos a repeti-la em futuro próximo. Se você reclamar, blasfemar, não aceitar, você vai ser forçado a repeti-la em futuro próximo, a revista coloca aqui, ou mesmo em outras vidas, como acontece em qualquer sistema de ensino. O sistema de ensino aqui que ele lembra é quando você está na faculdade, você bombou numa matéria, você vai ter que refazer de novo. A própria filosofia espírita explica isso para a gente. Entretanto, lembremos-nos de sempre empregar nossos esforços para atenuar. Aí que está a lembrança que eu lembrei lá antes, nossos esforços para aliviar as dores, ou mesmo resolver o que esteja nos incomodando. Olha só a contribuição linda dessa revista, né, de O Consolador. E assim eu termino aqui a nossa apresentação da lição de hoje, recomendando aí que vocês se inscrevam no nosso canal, que está no início da gravação. Curtem lá esse vídeo para que a gente possa aumentar a nossa família de estudiosos aí dentro da doutrina da filosofia espírita. E contamos com vocês sempre, sempre que precisar de nossa ajuda, contem sempre conosco. Um grande abraço a todos e que Jesus esteja sempre no coração de cada um de nós, gente. Muito obrigado, tudo de bom para vocês.